Shalom Avrahá. Nossa aula de hoje é sobre a nossa Parashá Ekev. Um dos assuntos muito importantes da Parashá é o mandamento divino de falar Birkat Hamazon, de agradecer a Deus pelo que a gente comeu. Ou seja, está escrito Ve'achalta ve'sabata uverachta et Hashem Elokecha. Você vai comer, você vai ficar satisfeito, aí você vai falar uma brachá, você vai falar uma bênção para Hashem. Então essa palavra bênção, em hebraico, a palavra brachá, não tem o mesmo significado que a bênção em português. O verbo dela não é o verbo como o verbo abençoar em português. Essa palavra brachá, a raiz da palavra na Mishnah tem uma técnica de agricultura que é chamado amavrich et hagefen. A videira, né, a árvore da uva, ela é uma trepadeira. Então tinha uma técnica antiga de você abaixar ela, enterrar ela na terra, abaixar ela, enterrar na terra, e aí ela continua crescendo, ela desenvolve mais raízes dessa maneira, ela dá mais frutas e fica mais forte e tudo mais, que ela recebe mais os nutrientes da terra, e aí ela dá mais uvas. Então essa técnica chamada Mavrich et hagefen. A palavra brachá em hebraico, então, ela quer dizer trazer de cima para baixo. É um verbo de trazer de cima para baixo, um verbo de abaixar, vamos dizer assim, de trazer de cima para baixo. Não sei se em português tem um verbo desses, uma palavra dessas, mas eu não sou referência para a língua portuguesa, então nunca mais. Não vou, desculpa, não. Eu ia falar, nunca morei na Timor-Leste, mas no Brasil eu morei até os 18 anos. Sou a primeira geração no Brasil que eu consegui aprender de português até os 18 anos. Com 18 anos eu mudei para Israel. Quando eu voltei, esse português que eu sei daqueles 18 anos. Então não sou referência para a língua portuguesa. Mas a palavra brachá em hebraico não quer dizer bênção como um cumprimento em português, como você abençoa, o verbo abençoar, mas quer dizer trazer de cima para baixo. E diz o Zohar que essa linguagem de brachá, ela funciona da seguinte maneira: quando você fala uma brachá, quando você fala Baruch Atah Hashem, você está agradecendo a Deus pelo proveito que você está tendo desse mundo. E novamente, por que nós precisamos agradecer a Deus pelo proveito que a gente está tendo desse mundo? Porque imagina, uma pessoa vai trabalhar e ele aceitou o trabalho, ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Então o final do trabalho é que ele vai ganhar um salário, então ele está trabalhando pelo salário. Mas no meio do trabalho tem cafezinho, tem chazinho, e tem bolinho, e tem um intervalo para cada coisa, e você tem um intervalo para falar com a sua família, um intervalo para descansar um pouquinho. Então as condições do trabalho, de vez em quando, elas são tão boas que a pessoa nem sente que ele está trabalhando. Ele fala, eu estou ganhando o salário, mas graças a Deus, assim, as condições são tão boas que... Então, o que a gente está fazendo nesse mundo é isso. Nós estamos fazendo um trabalho e nós vamos ganhar, e o pagamento final é a ressurreição dos mortos. Esse mundo aqui vai virar mais alto paraíso do que o alto paraíso, e
e nós vamos chegar a um nível mais alto do que o nível da raiz da nossa alma. Então nós fomos criados, a nossa alma divina, a fonte dela é a Chokhmah de Atzilut, a esfera chamada de Chokhmah no mundo de Atzilut, que é o Olam HaTikun, o primeiro dos 4 mundos que a Kabbalah descreve como o mundo do concerto, né? E nós vamos chegar por meio da gente ter feito o trabalho divino aqui nesse mundo, nós alcançamos um nível na ressurreição dos mortos, subimos a um nível mais elevado do que o nível onde a nossa alma foi criada, onde a nossa alma se torna parte de Deus, no Chokhmah de Atzilut. Esse mundo aqui, na ressurreição dos mortos, vai ter um nível mais elevado do que o Chokhmah de Atzilut. E o que a gente está fazendo agora é o trabalho. E qualquer coisa que a gente dá para nós é lucro. Tipo, a gente tem que agradecer, porque se Deus me livre, se Deus quisesse não dar nada para a gente, relativo ao que a gente vai ganhar pelo trabalho que a gente está fazendo, a gente não precisaria dar nada para a gente. Deus me livre. Não quero entrar em detalhes, mas cada coisa que a gente ganha aqui, você tem que agradecer. Baruch Hashem, o ar é de graça, mas a pessoa que pegou o CO, vamos evitar de falar o nome da doença, né, para não atrair a coisa ruim. A gente falava, tinha a doença mais conhecida, a gente chamava de CA, é o CAN, né? Agora tem o CO, que é o coro. Então, a pessoa que pegou um CO e está com uma máquina de respirar no hospital, ela tá vendo como que é importante você respirar, como esse ar que você tem, que é a coisa mais necessária do mundo, esse ar que você tem de graça, esse ar é a coisa mais importante do mundo. Vai em frente. A água chove, você paga pouco pela água, e a água é mais necessária que a comida. A pessoa pode ficar mais tempo sem comer do que beber água. A comida você já tem que trabalhar mais para ter ela. Então Deus dá para nós o mais importante, é de graça, que é o ar, o que a gente mais precisa. Menos importante que o ar é a água, a gente já paga um pouquinho, já se esforça um pouquinho para ter a água. O menos importante é a comida, a gente já se esforça mais um pouquinho para ter a comida. Menos importante é a roupa, a gente já se esforça mais para ter a roupa. Quer dizer, quanto menos importante a coisa, mais esforço a gente tem que fazer. E isso mostra a bondade divina em relação a nós. Que Deus me livre, que se a pessoa tivesse que trabalhar duro para ter ar, a gente não sabe. Aí você vê isso lá a máquina da respiração no hospital, quanto que ela custa. Deus me livre, ninguém teria como comprar uma máquina dessas. Então, vamos falar só de coisas boas. Cada coisa que a gente tem no mundo, a gente deveria agradecer. Então, dizem nossos sábios, sendo que pela Torá, a única bênção que a gente pede para a gente fazer, a única bênção que é uma mitzvah da Torá, é o Birkat Hamazon. Ou seja, falar a brachá, falar uma bênção para a gente depois que você comeu, ficou satisfeito. Dizem nossos sábios que, analisando a linguagem do versículo, que você vai comer, você vai ficar satisfeito, eles fizeram uma pesquisa, qual comida vai deixar você satisfeito. Então, a pessoa comeu uma laranja, ele comeu no seu saco de laranjas, ele ainda não é o suficiente para... Então, mas aí quando eles chegaram nos 5 cereais, que são trigo, centeio, cevada, aveia, o kosement, que é
espelta, eles chegaram nesses 5 cereais. Eles falaram, o pão que é feito desses 5 cereais, sobre esse pão está dito essa obrigação de falar a bênção, depois de ter comido. Que essa bênção vai ser chamada de Birkat Hamazon. Na parashá anterior, tínhamos a reza do Shema Israel. Então, o Shema Israel, ela não entra nessa categoria de reza como o Birkat Hamazon, porque o Shema Israel era a obrigação de ler o Shema. Lá a gente vê no Ve'ahavta et Hashem Elokecha, a obrigação de amar a Deus. Como a gente cumpre essa obrigação de amar a Deus? Pensando nas coisas boas que Deus dá pra gente. Que Deus não seria obrigado a dar essas coisas, porque a gente já está trabalhando, a gente já vai ter um salário que vai justificar eternamente. Você vai estar num nível maior do que o nível que você foi criado. Eternamente, está escrito que 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. E quando você está falando que esse mundo vai ser mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso, então quer dizer que eternamente nós vamos ter um infinito de prazeres. E esses 120 anos que a pessoa vive, que a gente dê para todos, pelo menos 100 anos com a saúde de 20, até lá Mashiach já chega, com certeza já agora, não até lá agora. Se você está com 99 anos e 10 meses, então, ou 11 meses, aí com certeza que você já vai ver lá que com certeza já estamos bem próximos. Mas quando você fala assim sobre o mundo da ressurreição, você não está falando desse nosso mundo, dos nossos prazeres totalmente limitados. Você está falando sobre o infinito de prazeres, viver infinitamente. O que são esses 120 anos? Se a gente, Deus me livre, passasse fome, sede e outras necessidades, e o ar tivesse poluído, alguma coisa assim, o que são 120 anos sofrendo relativo a uma vida eterna de infinitos prazeres? Não é nada. Então, quer dizer, o salário que a gente vai receber pela vida que a gente teve aqui, por esse trabalho divino que a gente fez, ele vale a pena em qualquer circunstância. Se as circunstâncias do trabalho fossem passar fome, passar sede, morar num lugar que o ar não é bom, ou do jeito que a gente vive hoje, graças a Deus, que não falta comida, não falta água, graças a Deus, por mais poluído que esteja o ar de São Paulo, ainda está dentro de um padrão. Então, a gente não só que está no lucro, mas a gente está no super lucro. Então, diz o Zohar, por meio da brachá, você traz mais a fartura divina para esse mundo. Então, dizemos que a mitzvah do Shema, da parashá anterior, ela é chamada de leitura do Shema. Ela não é uma reza nessa categoria que a gente agradece a Hashem pelo que a gente comeu, e por meio disso a gente traz, por meio desse agradecimento, a gente traz a fartura para o mundo. Então você imagina assim, o Moshe Rabbeinu, quando teve que fazer as 10 pragas no Egito, Deus falou para ele dar uma cajadada no rio. Por meio desse ato material, que é como dar um castigo, aí Deus vai trazer um castigo para os egípcios, que o rio se transformaria em sangue, que seria a consequência. Se alguém desse uma cacetada no outro, sairia sangue. Então a consequência dessa cajadada seria que sairia sangue do rio. Isso causaria a maior crise econômica no Egito. Moshe Rabbeinu falou: eu não posso dar a cajadada nesse rio, porque quando eu era pequeno, esse rio me salvou a vida. Minha mãe me colocou num barquinho no rio, por isso que eu estou vivo hoje.
E Deus podia ter falado para ele, então vamos transformar o rio em sangue sem cajadada. Mas não. Deus falou para ele, então fala para o seu irmão, para Arão, que ele não teve nenhum proveito desse rio para ele dar a cajadada. Mas a cajadada precisava dar. Porque para você trazer uma coisa lá de cima, você tem que fazer um ato material, uma ação material, que essa ação material vai causar a reação espiritual. Então, Moshe Rabbeinu tinha, Deus falou para ele dar a cajadada, ele não pode dar. Então, Deus falou para ele, então não tem como fazer isso sem a cajadada. Então, Aaron tinha que dar a cajadada. Então, aqui acontece o contrário. Quando você come um pãozinho e você fala um Birkat Hamazon, você está fazendo um ato contrário, quer dizer, no lugar da cajadada, você está comendo um pãozinho que é uma coisa gostosa, e você, por meio do Birkat Hamazon, aí você vai trazer fartura para o mundo. Olha que coisa fácil. Não é só fácil, é muito agradável também. Olha a bondade divina, que mesmo que no começo do mundo Deus falou para Adão Arishon, para o primeiro homem, que com o suor da sua face você vai comer o pão, e lá uma expressão da Torá, não pensa que você tem que passar o pão na testa e depois comer, não, é uma expressão, quer dizer, com esforço, suor da sua face, nesse caso quer dizer esforço, aí você vai ter o que comer. E aqui, com a entrega da Torá, nós recebemos facilidades, nós conseguimos fazer coisas espirituais, nós recebemos facilidades de como trazer tudo para esse mundo com muito menos esforço. Ou seja, quando você come um pãozinho, você fala o Birkat Hamazon, você fala a bênção depois de ter comido, você já está trazendo lá de cima para baixo, você já está trazendo a fartura de cima para baixo, e agora você vai precisar se esforçar muito menos. E dizem nossos sábios, isso que a Torá falou, para você falar a bênção depois de comer, eles aprenderam disso, que você tem que falar a bênção antes de comer também. Porque eles falaram, até depois que você comeu, você está satisfeito, mas quando você está quando o desespero é maior, o desespero é maior depois que você comeu ou antes de você comer? Quando você mais quer o pãozinho, na hora que você está com fome ou na hora que você acabou de comer? Na hora que você está com fome. Então eles falaram assim, até depois de comer você tem que falar uma brachá, uma bênção, quanto mais antes de comer, que aí você está querendo mais ainda a comida, quer dizer, você está mais necessitado de comer. Então eles determinaram que a gente tem que falar uma brachá antes de comer também, mas pela Torá seria somente essa brachá depois que a gente comeu. Moshe Rabbeinu, ele fez para nós tipo a primeira bênção do Birkat Hamazon, da bênção após o comer o pão junto com tudo que acompanha o pão. O Josué, que foi o sucessor de Moshe Rabbeinu, que ele já levou o povo de Israel para a terra santa, para a terra prometida. Eles transformaram a terra prometida em terra santa, e ele fez uma segunda bênção do Birkat Hamazon. O rei David, o rei Shlomo, quando o rei Shlomo construiu o Beit HaMikdash, então o rei David, o rei Shlomo, eles fizeram essa terceira bênção do Birkat Hamazon, que é sobre a construção de Jerusalém. E os nossos sábios da época dos romanos, que os romanos eles eram um povo muito cruel, aqueles romanos antigos, eles não se comparam muito aos italianos de hoje, assim, eles eram um povo cruel. Hoje no mundo tem outros povos cruéis. Hoje os italianos de hoje são tudo boa gente,
Mas aqueles romanos antigos, eles eram um povo cruel e eles não só que fizeram um verdadeiro holocausto na nossa terra, eles não deixaram enterrar os mortos. E Hashem, Deus fez um milagre que não aconteceu nada, aqueles corpos continuaram intactos como se não tivessem morrido. E só muito tempo depois da guerra eles deixaram enterrar os corpos, e aí eles liberaram aquele lugar que era o exército romano tinha fechado, liberaram para os judeus entrarem para enterrar os corpos, e eles descobriram que não tinha acontecido nada com os corpos, não tinha apodrecido, eles estavam intactos. Então esse milagre, por causa desse milagre, nossos sábios eles instituíram a quarta bênção do Birkat Hamazon. Então a bênção, após comer um pãozinho hoje, temos 4 bênçãos. Então olha, agora você ganha no quádruplo, você ganha 4 vezes mais. Na época de Moshe Rabbeinu, você falava um Birkat Hamazon, você já ganhava toda essa fartura lá de cima, você trazia para baixo. Então imagina agora que você fala 4 bênçãos. Então tem um conceito cabalístico que é chamado Mochin de Gadlut e Mochin de Katznut. São intelectos de grandeza e intelectos de pequeneza. Esse Mochin de Katznut, o intelecto de pequeneza, vamos dizer, de pequenidade, não sei, desculpa aí o português, não tenho tempo de ir para a faculdade de letras, não vou ter tempo, então cada um tenta me dar uma ideia assim da palavra, mas o Mochin de Katznut é comparado a uma criança que a criança está na escola, o professor fala, se você não estudar, Deus vai te castigar. Ele chega em casa, o pai fala, se você não falar a bênção depois que comer, Deus te castiga. Aí ele vai dormir, a mãe dele fala, se você não falar Shema Israel antes de dormir, Deus te castiga. Então essa criança, ele está vivendo um filme de terror. Ele está fazendo tudo porque ele está com medo que Deus vai castigar. Então imagina a situação dessa criança, imagina o ânimo dele, imagina a sensação que ele está sentindo na hora que ele está falando o Birkat Hamazon. Imagina você numa delegacia, a pessoa recebeu uma ordem de prisão porque ele não tinha feito alguma coisa e ele fala, não, olha, estou disposto a fazer, ele está lá na delegacia convencendo o delegado. Então essa sensação não é nada relativo ao que uma criança sente na hora que você fala para ele, se você não fizer, Deus vai te castigar. Ele já tem uma ideia de Deus, que Deus me livre, que com Deus desses, quem precisa de coisa ruim no mundo? Quer dizer, já... Então isso é chamado de Mochin de Katznut. A pessoa cumpre os mandamentos divinos, mas de uma forma que ele não tem o mínimo entusiasmo, o mínimo... Ele está fazendo porque ele é obrigado a fazer. Agora tem o Mochin de Gadlut. A pessoa já estudou o lado oculto da Torá, ele estudou a grandeza, o que é Deus. Aí ele está cheio de amor, ele está cheio de entusiasmo, ele está... As portas lá de cima se abrem para ele. Então esse Mochin de Gadlut quer dizer que ele quer rezar mais, porque ele está sentindo quanto que ele está ganhando de cada reza que ele está falando, quanto ele está ganhando de cada bênção que ele está falando. Então assim a gente deve falar todas essas brachot, assim a gente deve falar todas as nossas tefilot. A gente deve sempre estudar a parte oculta da Torá, saber a grandeza de Deus, saber que cada bênção que você está falando, você está ganhando, você não sabe quanto que você está ganhando. Então a gente tem que estudar a parte oculta da Torá para ter essa ideia de quanto da grandeza de Deus e de como é importante cada coisa que a gente faz, como Deus quer ouvir a sua reza, ouvir as suas brachot, e quanto que a gente ganha com isso. Então
na nossa paraxá temos essa mitzvah de falar o Birkat Hamazon, falar a bênção posterior aos alimentos, que ela recai sobre qualquer pão feito de 5 cereais, que o normal, trigo, cevada, centeio, aveia, espelta. O que a gente mais conhece hoje em dia é pão de trigo mesmo, hoje tem pão de aveia. Agora, pão de espelta não vi, mas qualquer pão desses 5 cereais justifica que a pessoa ficou satisfeita ao ponto de falar o Birkat Hamazon. Nossos sábios falaram, olha, você tem que caprichar. Se você comer um kazait, as medidas antigas eram tamanhos que a pessoa tinha uma ideia de que tamanho era esse. O kazait é o tamanho de uma azeitona antiga, que é o equivalente ao tamanho de uma caixinha de fósforos de hoje. Se a pessoa comer um kazait de pão, dizem nossos sábios, já justifica falar um Birkat Hamazon, a bênção após o comer o pão. Tudo que você comeu com o pão está incluso nessa bênção também. E nossos sábios concluíram que se até depois de comer você tem que falar brachá, quanto mais antes de comer, que você está com fome, você está um desespero maior. E a gente tem que falar essas brachot com muita alegria. Muita alegria, porque nós estamos ganhando com isso. Não é que a gente está fazendo um favor para Deus, estou agradecendo. Ao contrário, a brachá é de uma linguagem, a mavriach et hagefen. Eu estou trazendo de cima para baixo. Então, olha a alegria que você tem que ter, que agora você vai trabalhar menos duro, agora as coisas vão chegar para você com mais facilidade, você vai ter muito mais panose, muito mais sucesso, muito mais saúde, muito mais dinheiro, muito mais felicidades, e olha como é fácil fazer isso. Então, atzluch gesinnt panose naches, asach gesinnt nasach geld. Rekol tov.